Você já passou por um sinaleiro e já se deparou com um adolescente ou um molequezinho que veio até o seu carro pedir dinheiro ou veio oferecer um produto em troca de um dinheiro, uma bala, uma água ou qualquer outra coisa? E você, qual foi a sua reação? Eu confesso que a minha reação às vezes é: não, sai daqui, não tenho dinheiro, ou você vai trocar isso por drogas, ou a gente não tem ideia do que ele vai fazer com o dinheiro, mas a gente nega, a gente fala qualquer coisa. Hoje eu gostaria de apresentar para você um cara que mudou e me ajudou a mudar esse meu preconceito em relação a quem está nas esquinas vendendo coisas e tal. Fique ligado nesse testemunho. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Carlos Eduardo, esse é o meu sinal. Eu sou pastor no Rio de Janeiro, na Igreja Batista, na Vila da Penha. Hoje eu vou estar contando a história da minha vida. Eu sou surdo, eu tenho 3 irmãos. E a minha história de vida é um pouco sofrida. A minha mãe, ela não sabia sinais. O meu pai também não sabia. E era muito difícil. Porque os meus pais, quando a gente era criança, eles se separaram. E então a minha mãe começou a ir pra rua. E eu também, ela me mandava ir pra rua pra vender coisas no sinal, balas e algumas coisas assim. E as pessoas me rejeitavam nos sinaleiros, porque eu era deficiente, então elas não queriam me ajudar. Mas eu sempre ali, com muita coragem, ousadia, sempre ia lá nos semáforos para vender, para poder ajudar a minha mãe. Porque na minha casa a gente passou muita fome. Às vezes, o que tinha era apenas pão e água. Carne ou frango, essas coisas nós nunca tínhamos em casa. Dentro de casa, na minha família, sempre era muito difícil a questão de alimentação, porque eu trabalhava na rua e muitas vezes eu ia nos restaurantes perto da praia, em qualquer lugar, nos ônibus, para vender esses materiais para poder ajudar a minha mãe em casa. A minha mãe, quando eles se separaram, ela começou a se prostituir e isso para mim foi muito ruim, eu sofria demais. E as pessoas não nos ajudavam, a gente não tinha nenhum tipo de carinho, nenhum amor, só rejeição. E isso era um limite muito desafiador pra gente. Mas o que aconteceu, Deus nunca me rejeitou, Deus me amou. E eu comecei a acreditar em Deus. E hoje, os projetos de Deus tem tocado na minha vida e mudou a história da minha vida. E me libertou das prisões que eu tinha, e eu, com muita coragem, comecei a pensar que eu precisava ajudar a minha mãe muito mais para que ela parasse de viver nessa vida de prostituição. E então eu comecei a pensar que eu precisava vender mais balas e mais coisas, e eu acabei conhecendo a Cristo e comecei a evangelizar a minha família, os meus irmãos, a minha mãe. E comecei a discipular eles também, para que eles pudessem aceitar Jesus. E nesse tempo eu também comecei a vender muito mais coisas para que minha mãe parasse de viver essa vida. Então eu comecei a vender alho, bala, para ajudar a minha mãe em casa, para poder comprar comida. E com isso Deus sempre me ajudava também, de alguma forma. Então eu acabei indo para o seminário e me formei e fui consagrado ao pastor, e com isso eu tive a bênção de poder batizar minha mãe e poder que ela transformasse a sua vida. E com isso Deus mudou a história da minha família, a minha vida, a história da minha mãe. E eu tenho sido muito grato a Deus, porque Deus tem me dado força, tem me dado ousadia. Então, por favor, não rejeite nem discrimine as pessoas com deficiência, essas pessoas também que ficam na rua vendendo materiais. Não rejeitem. Se vocês puderem ajudar através de demonstração de amor, de alguma coisa, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida.
Bom, assim como o Carlos Eduardo me ensinou uma lição tremenda para minha vida, eu quero desafiar você que está em casa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor, aqueles que têm deficiência, aqueles que não têm deficiência, que a gente coloca às margens, que ficam nas esquinas, às vezes um morador de rua que vem bater na sua casa pedindo um copo de água ou uma comida e você às vezes rejeita, aquele moleque que aparece no seu carro e você diz, não tenho dinheiro, sai fora. Vamos olhar com os olhos de Jesus, com amor, porque este homem, ele estava numa situação de crise, uma situação onde ele estava sendo rejeitado e Jesus o resgatou. E você em casa pode ser um agente de Jesus, mostrando Jesus através das suas atitudes, o seu amor e da atenção, conhecer um pouquinho mais da vida das pessoas que estão às margens, que estão colocadas de lado. Olha, o pastor Carlos Eduardo me ensinou uma lição de vida e hoje eu vou olhar com muito carinho, porque quem sabe naquela esquina, aquele moleque ou aquele adolescente que você rejeita, não dá dinheiro e não ajuda, não quer nem saber da história, pode ser um futuro pastor assim como o nosso querido Carlos Eduardo. Ei, Deus te abençoe. Amém. Amém.